Olá, olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para o nosso 32º dia. Completamos um mês inteiro e agora vamos iniciar fevereiro. Completamos janeiro, concluímos em janeiro Gênesis e Êxodo, dois livros aí em um mês. Agora nós vamos para Levítico, agora em fevereiro. E hoje nós vamos ler capítulo 4 ao 6 de Levítico. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos aqui para compartilharmos a Tua Palavra, que essa leitura alcance pessoas e vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para a nossa leitura. Falou o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é fazer contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, degolará o novilho perante o Senhor. E então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fessura e toda a gordura que está sobre a fessura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar, até que está perante das pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, e o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote
por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, para expiação do pecado sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do carneiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação por seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou o que soube que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo mortal de besta fera imunda, seja corpo mortal de animal imundo, seja corpo mortal de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, ou souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em quem pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo e uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará uma expiação de culpa que cometeu ao Senhor. 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, a expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará sua oferta, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima um incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote,
como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo os ciclos do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ela tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, e o que se não deve fazer, ainda que não o soube, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Capítulo 6, último capítulo de hoje. Deixa eu só acender a luz aqui, porque escureceu a luz do dia aqui, baixou o sol, ficou um pouco escuro aqui. Só um minutinho. Acho que deu uma melhorada aqui agora. Capítulo 6, então, o último capítulo de hoje. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu de um guarda, ou que depois na sua mão, ou roubou, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar, com falso juramento fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre este acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpadas nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará o seu punho cheio da flor de farinha de oferta e do azeite e de todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é.
como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele que for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares continua, a metade pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozido e atrarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, toda será queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é: o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre quem que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado, porém se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Concluímos então nossa leitura de hoje, Levítico 4 ao 6, 32º dia, e vamos caminhando, amém? Deus abençoe então, fiquem na paz de Cristo e até a próxima leitura. Ligar aqui. Aí, agora foi.